This is the way it feels to move through summer in Lululemon. Iconic Align softness without the front seam. For our smoothest look and feel ever. Summer won't know what hit it. Stretch your limits in the non-stop flexibility of the new Lululemon Align No-Line Pant in select stores and at Lululemon.com. Introducing the new Volvo XC90. With 7-seat versatility, Google built-in, and advanced safety features for all your precious cargo. The new Volvo XC90, designed for life. Visit volvocars.com/US to learn more. Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater as histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler! A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E eu sou Nina Tonsik. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. E aí, como estamos? Eu queria abordar um assunto aqui que a gente chegou à conclusão ontem de que nós temos formas totalmente diferentes de lidar com o fim. E aí, você não lembra? Não. Então eu vou falar que eu vou lembrar. A Nina é viciada em ponto final. Fala sobre isso. Eu gosto de ponto final, porque pra mim é importante na minha mente virginiana que a planilha Excel tenha o fim ali da linha e que eu possa lidar com o conjunto da obra. Fechou. Pode ir. Pra mim é importante. A Agnes. Eu sou a pessoa que volta, fica elaborando sozinha e de repente volta pra pessoa com quem finalizou dizendo: e tem mais! Não finalizei não. Olha só o que eu pensei sobre isso. Você tem que escutar essa parte é muito importante. Ela comunica É quase uma reticência. Eu assim. adoro. É um fim, mas com uma reticência. Eu gosto porque eu sinto eu me sinto tão mobilizada com as coisas que eu passo depois e que ainda tem um pouco a ver com a relação com o outro, que eu tenho que expressar, eu fico muito cheia dentro de mim, então eu preciso botar pra fora. E eu quero ouvir também o que a pessoa tem a dizer sobre isso, só que é difícil botar um ponto final, porque isso dá pra ir ad infinito. E a minha análise sobre isso é que o meu ponto final é a nota lá do telefone. Desaparece. Nem tem um ponto, no caso. É uma frase que tem… E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errada por dormir pelada? Oi, então… Essa é uma história curtinha, mas eu queria a opinião de vocês de qualquer forma. Eu, mulher de 18 anos, tenho o costume de dormir nua, simplesmente por conforto. Eu nunca vi isso como algo errado ou desrespeitoso, afinal, eu tô no meu próprio quarto, coberta com edredom e sem expor nada pra ninguém. O problema é que minha mãe não aceita isso de jeito nenhum. Ela vive reclamando e hoje tivemos uma briga feia porque, segundo ela, é uma tremenda falta de respeito. Diz que enquanto eu morar na casa dela, devo dormir como ela quer que eu durma. Pra mim, isso não faz sentido. Meu padrasto e meu irmão vivem andando quase pelados pela casa e eu nunca disse nada. Então, a minha mãe me chamar de desrespeitosa por algo que nem sequer afeta ninguém me parece injusto. Detalhes importantes. Eu durmo sozinha no meu próprio quarto, mas minha mãe pega minhas chaves, então não tem como trancar a porta. Eu não acho que eu tô fazendo nada de errado, mas minha mãe claramente discorda. Então, tô errada por continuar dormindo nua, mesmo sabendo que ela não gosta? Revolta de Ana Ricari. Revoltas. Chata. Sabe uma coisa que eu me irrito? Essa coisa do a casa é minha. Tipo, você teve um filho. E o seu filho, no caso uma filha, tem 18 anos. E ainda está morando na sua casa. Amiga, ou você expulsa a pessoa de casa e para de encher o saco, ou você deixa a pessoa morar na sua casa e para de encher o saco. A casa é minha, você que vai embora. Sim, tem que fazer isso. Sabe, se te incomoda tanto a existência da outra pessoa na sua casa, ao ponto de você ficar falando que a casa é só sua, sendo que você mora com outra pessoa. É estranho, porque na verdade o que isso quer dizer nesse caso são as minhas regras. Mas não é porque a casa é sua. É porque você tá educando e é uma mãe ou um pai.
não é a casa. A casa é outra história. E é muito estranho que a gente tenha acostumado a associar isso. A casa é minha, então as regras são minhas. Então eu que mando. Não, tem uma hierarquia de mãe tá ensinando. No entanto, contudo, todavia, obviamente ótimo. Que fique óbvio aqui, a partir de agora que eu vou falar isso, essa parte aí da história, eu não acho que é sobre educar, então estou absolutamente contra esta mãe. Só queria dizer isso, porque eu também. Dá pra pegar o meu argumento e puxar pra esse lado e eu quero não deixar. Não posso deixar esse momento acontecer. Mas, tipo, essa parada das regras, eu acho questionável também. Porque agora, assim, quanto mais eu cresci, eu pensava… Pô, eu também tenho um jeito agora. E se a gente tá morando na mesma casa, por que a gente não se trata como colegas de casa, sabe? Tipo, por que as regras não podem ser mais maleáveis? E a gente ouvir as regras e os costumes uns dos outros pra que a convivência seja boa para todas as pessoas, sabe? Em vez de ficar nessa de minha regra, eu não quero que você durma… Sabe? A gente não muda nada, né? Não, essa história não muda absolutamente nada. Não é um muda fato. Nada. É um fato. Eu só acho que é difícil pros pais saírem desse lugar de educar e ensinar, mesmo depois que já tá andado o caminho. A pessoa já é uma pessoa completa. Completa? No sentido com de 18 assim… anos? No sentido de assim… Anos não é completo, você acha? Não tô dizendo… Ai, gente, a gente é sequelado com 18 anos. Dizer Que isso, a gente já tava Mas eu acho que a gente vai faculdade. continuar sequelado desse jeito até o fim, entendeu? Não sei se dá pra resolver essas sequelas agora. Mas completo eu acho uma palavra muito forte. Mas eu acho completo no sentido assim, não é mais sobre entrar e ensinar coisas novas. Entende? Vai cada vez diminuindo um pouco a possibilidade que esses atos dos pais realmente surtam uma diferença a ponto de algo muito grande, entendeu? E eu acho que existe ao contrário, é exatamente o período em que eles gostariam de continuar a fazendo isso. Os pais. Só que isso não vai acontecer. Não surte mais o mesmo efeito. É um momento de transição. É um momento em que eles vão surtar e querer controlar tudo e qualquer coisa, porque eles estão perdendo o controle. Exato. Nossa, esse é o momento. A blow? É total. Por isso que a gente vive grandes conflitos nesse período da vida. Porque é o momento em que eles estão perdendo o controle. E aí o problema é da tua mãe. Ela vai ter que entender. Só que eu entendo por outro lado. Tipo, tô revoltada com a mãe. Sim. Odeio gente que quer controlar assim. A mãe que quer fazer esse controle do jeito que a menina dorme. Tipo, gente, meu Deus, é muito excesso de controle. Mas tá. Só que, por outro lado, eu entendo e eu apoio essa coisa de ser a pessoa que bancou aquele ser humano a vida inteira. E deve existir uma revolta do tipo, que saco! Eu criei este ser humano e agora ele tá se revoltando contra mim? Entendeu? Sim, eu entendo. Tô empatizando aqui, entendeu? Eu entendo o sentimento da revolta. Mas também faz parte do pacote, né? Tipo assim, nossa, que isso? Eu criei esse ser humano e ele é diferente de mim? Exato, é isso. Aí vai falar, sim, todos os seres humanos. Sim, Exato. Os seres humanos são diferentes. Mas esse é o processo que os pais têm que fazer, né? De se analisar e entender qual que é esse lugar. De não tô criando um ser humano que é exatamente eu. Que não pensa as mesmas coisas que eu. Que não vai fazer todas as coisas que eu quero que ela faça. Não tem as prioridades iguais às não minhas. Tem as minhas que não dorme igual a mim. E não precisa ser ofensivo a mim, porque de fato não é. Que não diz respeito a mim. Pois é. Entender o lado da privacidade do outro. Que é uma coisa também muito, né? Tipo, é entender que a pessoa é diferente. Você entender que ela tem um lado privado que você não conhece. Ou que você não precisa se meter. Ou que você não precisa dar conta. Que não tá fazendo mal a pessoa nem a ninguém. Por que não ter uma individualidade? Mas aí não se pode trancar a porta, porque… Enfim. Na minha casa também era assim. Não podia trancar a porta. Minha também. Minha mãe entrava… Ai, já falei isso 1000 vezes aqui. Minha mãe entrava, abria a janela pra me acordar. Abria assim a persiana. Brau! Dava uns tapinhas na minha cara pra acordar. Então, não tem o que fazer, né? Às vezes, eu entendo o lugar dessa filha também, que às vezes só tá se sentindo, talvez, de mãos atadas diante dessa situação, sabe? Tipo, que saco. Família que não bate, controladora. Que você fica assim, meu Deus, o que eu faço com isso? Sabe? Porque você ainda tá morando na casa dessa pessoa. É que a Grisha fala da coisa do que não dá mais pra aprender. Mas eu acho que dá pra aprender. O que não dá é pra obrigar a pessoa a seguir as suas regras e os seus aprendizados, entendeu? Dá. Cara, com 18 anos é muito mais difícil você obrigar uma pessoa a comer verduras. Com 18 anos é muito mais difícil você obrigar uma pessoa a dormir de roupa, sabe? Tipo, ela já é um ser humano adulto. Não, ensinar porque que é melhor, dá, né? Tipo…
verduras fazem bem pra você por causa disso. Assim que se fala com uma pessoa de 18 anos e assim que ela pode mudar de ideia. No entanto, a coisa de dormir vestida, não existem argumentos. Eu acho que essa é a revolta da pessoa que escreveu pra gente, dessa nossa ouvinte. Quais são os argumentos? Por que seria melhor? Eu acho que esse é o caminho, inclusive. Mas só falando por que eu acho que dá. Porque eu acho que, assim, acaba sendo uma pressão psicológica, né? E pressões psicológicas podem acontecer em qualquer tipo de relacionamento. Tipo, verdade. a gente vive pressão psicológica. Por exemplo, eu já vivi pressão psicológica já adulta com um relacionamento em que o cara não queria que eu usasse tal roupa. É meio isso, assim, isso. É sobre um ser humano adulto querendo controlar o tipo de roupa que você usa pra dormir. Isso acontece em relacionamentos. Então, dá pra acontecer. Dá pra ter esse tipo de chantagem emocional, pressão psicológica, o controle. Dá pra existir de um adulto pra outro adulto. Não tô dizendo que isso deve acontecer ou é o correto acontecer, principalmente dentro dessa história. Eu não concordo. Eu acho que essa mãe tá muito errada de querer controlar o jeito que essa filha vai dormir. E aí, eu acho que o caminho é esse. Cara, se a tua mãe parar pra pensar 2 segundinhos ali, por que ela realmente tá pedindo isso? Por que E aí pode entrar isso num lugar ofensivo e desrespeitoso, o corpo sabe? incomodar, o que também pode ser algo que pode gerar um mal-estar em outra esfera. Pode não partir disso. Mas eu olho e vejo que o meu irmão e meu padrasto podem andar como eles quiserem. Por que eu não posso? Por que o meu corpo feminino não pode? Incomoda. Eu não estou… E eu também não tô andando pela casa assim. Eu tô só no meu ambiente, só no meu quarto. Por que eu dormir assim é o que tira o sono da minha mãe quando ela tá do outro lado da parede? Exato. E por que vem da minha outra figura feminina, que talvez seja a única pelo que ela diz? A minha sensação é que é uma casa de um padrasto, um irmão, ela e a mãe. A outra figura feminina olha pra ela e fala algo sobre o corpo feminino que ela não falaria sobre o masculino. Isso pode simbolicamente significar isso. Eu não tô dizendo que ela tem isso pré-calculado e que de fato é isso que move a mãe. Mas isso pode soar assim. Isso também dói muito. Você ter a sua figura feminina falando algo sobre o seu corpo. Justamente é a aliada que a gente espera. Claro, nem todas as mulheres são aliadas umas das outras. A gente precisa se aliar com qualquer e toda mulher só pra ser mulher, é verdade. Vamos lá, com calma. Mas ter a sua referência feminina e escutar isso… E comparar ao corpo masculino, pensar por que eu não, pode gerar um negócio muito mais forte. Muito mais forte. É tipo, o que tem por trás desse pedido e desse controle? Pode ser simples, assim, do tipo… sua mãe só tá querendo te controlar, ela tá surtando no descontrole que acontece quando vocês começam a gente começa a fazer 18 anos. Ela tá só surtando nesse descontrole e ela tá querendo arrumar coisas pra te controlar. Pode ser só esse surto, que é o processo de vários pais. Ou ela tá com algum medo, não sei, algum medo, algum pensamento, algum raciocínio que você estar pelada tem alguma consequência. Qual é essa consequência? Qual é esse medo? Ela tá com medo de quê, entendeu? Ela chama de desrespeitoso, é a única dica que a gente tem. Acho que talvez seja meio pudor só, sei lá. Tipo, parece mais isso. Porque o imaginário da mãe, da filha dormir pelada… ela fica constrangida, sei lá. Ela fica tão confortável com o próprio corpo a ponto de conseguir descansar e dormir. A mãe não se sente assim diante do corpo. Acho que a mãe deve ficar imaginando a filha pelada no quarto e aí ela já fica pudorosa, sei lá. Tipo, sei lá, é um processo de evidenciar, não sei, a sexualidade da filha, talvez. E no banho ela não tá querendo. Pode. Ela não tá querendo que a filha entre no processo de adultização, de sexualização, talvez, sei lá. Talvez. O que é um surto também, tipo… Mas não precisa necessariamente entender isso. Por que ela tá gastando tempo pensando nisso? Não precisa necessariamente ver isso como sexual também, gente. Tipo, Pois não é. precisa. Porque a gente não vê o banho como sexual normalmente. E uma pessoa vestida também pode estar Sexual, explorando a sua sexualidade. Mas um corpo pelado ainda é uma coisa que assusta as pessoas. Mais direto, Mas eu tô só exercitando esses porquês pra, tipo, de repente, ela sentar e trocar essa ideia com a mãe falar um porquê e ela falar… Tá, mas mãe, isso faz sentido? Porque isso, sabe? Sei lá, tentar trocar essa ideia. Porque às vezes é só a mãe com alguma angústia que é sobre ela e não é sobre você, Sempre entendeu? né? Vezes, Quando é muito forte assim e vem muito intensamente diante de um estímulo, não costuma ser sobre o estímulo. Nunca é Pode aquilo. ser o estímulo engatilhando algo em você, mas o você é tão maior do que o externo quando é muito assim. Você olha e pensa, meu Deus, olha o tamanho da reação. Isso é a pessoa, não é o estímulo necessariamente. Devolve isso pra tua mãe. Tipo, mãe, isso é sobre você. Eu sou outro ser humano. Eu não vou fazer o que você quer porque eu tô dormindo. Tipo, pelo amor de Deus, você vai querer controlar o meu sono? Você quer me controlar acordada e dormindo? É muito controle. Não. Essa mãe tá… Eu durmo pelada. Eu também. Gente, eu tava pensando nos tipos de cabelo que eu já dormi. Tipo,
Eu dormia de cabelo solto, depois dormia de coque, depois tinha uma época que eu dormia trançando o cabelo, depois tinha uma época que eu durmo com a touca de cetim, que inclusive é o melhor dessas pro cacheado, é a touca de cetim. Todas as outras opções era eu tentando não ser cacheada. Aí, ó, muito triste. Pra vocês que comentam nossas coisas perguntando sobre as dicas do cabelo da Agnes, essa é a maior delas. É a touca. E assim, e se a minha mãe encascora com isso? Ah, não tem significado. Qualquer coisa que você põe significado tem significado. Ela poderia dormir pelada e isso não ter significado nenhum pra mãe. E eu acho que o mais saudável seria isso. Então ela pegar e encascorar, eu falei, imagina, gente. Pois é. Encascorar. Encasquetar? Encasquetar. Não, mas eu gostei de encascorar. Achei que você criou criar casca. Eu acho que é outra parada, encascorar. Ok. Bom, tô errada por dormir pelada? Não. Nem um pouco. Não. Dorme de roupa, tira a roupa de noite, bota a roupa de manhã, sei lá. Como é que a sua mãe tá sabendo? Ai, chata essa mãe também. Será que ela entra e fica observando a filha dormir? Família que não bate na porta pra entrar, gente. Se não bota a chave, tem que saber bater na porta. Senão a gente começa a ficar nervoso com passos lá fora. Story of my life. Eita. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. E também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar a sua história pra gente. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.